Olá, estamos de volta. Eu sou a B. E eu sou a Tassi. E esse é o podcast Olha Ela! Estamos de volta aqui com uma convidada muito especial, Ediana. Olha ela! Gente, muito esperado esse momento. É difícil, né, conciliar as agências também, mas hoje conseguimos, estamos aqui para uma conversa. Repercutiu muito o episódio da Ediana. Quem aí lembra lá do início, né, Tassi? Primeiro episódio, a Ed fez parte do nosso projeto desde o primeiro dia, né? O nome dela estava na minha lista, a gente fez listas e o da Ed era o primeiro da minha lista ali, né? Então a gente fez assim, o primeiro episódio foi gravado com a Ed, mas a gente começou com emoção já. O primeiro episódio a gente perdeu o vídeo inteiro. Vocês lembram disso? Mas a gente conseguiu salvar o áudio. E o áudio no Spotify, aliás, já fica o convite para seguirem a gente no Spotify, seguirem a gente no YouTube, no Instagram, divulgar, comentar. E aí no Spotify repercutiu muito e claro que a gente precisava ter o vídeo, com a Ed. E aí ela gentilmente está aqui de volta, porque ela sempre tem muita história para contar. Então, gente, fiquem atentos aí, porque hoje vocês vão se surpreender. Porque é assim, ó, a gente estava aqui conversando, sempre é uma surpresa estar com essa mulher intensa, forte e que tem ajudado tantas mulheres Brasil afora. E fora do Brasil também, né? Que eu tô sabendo. E aí, a Ed é psicóloga, especialista em desenvolvimento humano. São 18 anos de carreira na Ed e 8 anos de EGDH. Nossa. Fala de você um pouco. Muito obrigada pelo convite de novo, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, uma alegria. É uma alegria. Vamos lá, então. Eu comecei a minha carreira no ano de 2006. Eu falo que comecei a minha carreira por quê? Porque foi de lá que começou todo o meu despertar. Então, esse despertar veio com a morte da minha mãe. E a minha mãe tirou a vida dentro da minha casa. Foi um despertar na marra, onde a primeira coisa que aconteceu foi a TAG, transtorno de ansiedade generalizado, depois o pânico, depois a depressão com pensamentos suicidas. Então, nossa, desencadeou tudo. Desencadeou tudo. Então, o que acontece? Tu começa a ir pro fundo do poço de uma forma que tu tem que te agarrar para como que eu volto e o que eu faço. E naquele momento, a primeira coisa que eu fiz foi pensar no meu pai e na minha irmã. Então, eu não vivi o luto, mas eu já era uma guria muito insatisfeita com a vida. Eu não aceitava a vida que me diziam que eu tinha que viver. E as crenças, né, o padrão mental de sofrimento, de dor, trabalho era difícil. Então, eu cresci vendo meu pai trabalhar de sol a sol, minha mãe, e pagar conta no final do mês e faltar dinheiro. Então, tudo era muito difícil. Só que eu sei que não era só a realidade que era tão difícil, era o modelo mental que era difícil. Hoje eu consigo identificar isso. E óbvio, né, que filho de peixe, peixinho eu cresci assim. Quando aconteceu tudo isso, isso foi em 2006, em mais ou menos agosto de 2006, eu mudei de Frederico Westphalen para Porto Alegre e eu fui em busca de uma nova vida. Por isso que eu falo do despertar, né? Uma vida antes de 2006, uma vida depois de 2006. E 2006 foi o ano do episódio com a tua mãe. Foi o ano que minha mãe se suicidou, foi em maio de 2006. Então, quando eu vou para Porto Alegre, eu vou atrás de emprego. Porque o que tem que fazer? Procurar emprego. Porque se tu não tem emprego, tu não sobrevive, né? E eu não ia ficar vivendo a vida que queriam que eu vivesse lá no interior. E essa consciência tu já tinha naquela época? Muito. Pra te ter noção, B, eu não consigo lembrar exatamente, mas quinta, sexta série, eu indagava por que eu tenho que aprender fórmula de Bhaskara? Por que eu tenho que saber matemática desse jeito? Eu não gosto disso, eu não vou viver isso. E era muito engraçado que minha mãe falava, guria, deixa de ser teimosa, tem que saber. Então, eu era a ovelha negra da família, a teimosa, e eu não aceitava aquilo. Eu não vou usar pra nada isso, eu dizia. E eu não gostava de matemática. Eu sempre me dei bem com português, né? Então, coisas que aguçavam a minha criatividade. Quando eu fui para Porto Alegre, eu fui em busca de algumas coisas, com propósitos bem definidos. Então, assim, por mais que a minha mentalidade fosse uma mentalidade bem rígida, que a gente chama que é a mentalidade do vítima, né? Eu já tinha consciência que eu precisava procurar emprego, que eu precisava qualquer emprego que fosse naquele momento para me sustentar. E aí, sim,
voltar a fazer psicologia, porque eu tive que trancar a faculdade. Tu já fazia psico naquela Já época? fazia psico. Já fazia. Sim. aham. Eu comecei fazendo psicologia em Balneário Camboriú. De Balneário Camboriú, quando a mãe adoeceu, eu fui a Frederico Westphalen, que aí tinha iniciado o curso lá. E aí eu estava no 7º semestre de psicologia e acabei indo para Porto Alegre. Só que eu não consegui transferência, eu precisei ficar 1 ano parada. Quando eu cheguei lá, então, os objetivos eram... Eu vou chamar de propósito, porque era propósito na minha vida. Era mostrar pro meu pai e pra minha irmã, né? Que tu conseguia, Que eu conseguia. E que eles também conseguiam. 2, eu queria me formar em psicologia e tinha que ser pela PUC. Não podia ser por outra universidade. Era o sonho da minha vida. Já pensando estrategicamente que ela era uma boa universidade para que eu arrumasse emprego em Porto Alegre na área que eu queria de desenvolvimento humano. E o ponto número 3 era, eu queria ser gerente de recursos humanos. Esse era o teu projeto de vida naquele momento? Esse era meu projeto de vida. Eu saí de Frederico com esse objetivo. E aí, o que aconteceu? Eu fui morar lá com a minha família, que na época eles moravam num apartamento do meu avô. Depois, deu uns meses, eu e meu marido fomos morar juntos. Ele veio morar junto, né, nesse apartamento. E ali a gente fez a vida num quarto. Então, pensa, nós morávamos num quarto. Mas todo mundo tem um começo, Todo né? mundo tem um Faz começo. parte. É. É que as pessoas acham que olham hoje e pensam, não foi sempre assim. Não. Todo mundo tem um começo. E difícil, sofrido, né? Uhum. E nós dormíamos no colchão no chão, né? 1 ano no colchão no chão. Então, o objetivo era sair de casa todos os dias, foco. Qual que é teu foco? Arrumar um emprego. Por quê? Porque tu tem que se bancar, tu tem que ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Então, vamos lá. Eu não podia ficar dependendo do meu pai. E ele nem tinha condições de me sustentar. E aí foi. Então, eu consegui começar a estudar, consegui entrar na PUC. Foi uma batalha até me formar, que eu conto isso lá no podcast, sobre todo o perrengue que eu passei. Eu consegui entrar, eu escolhi algumas empresas para trabalhar. Naquela época eu não sabia o que eram valores, mas eu já analisava as empresas. Por exemplo, eu sempre gostei de me vestir de uma maneira despojada e eu procurava empresas que eu pudesse me vestir dessa forma. Então, eu comecei a analisar que empresas tinham crescimento. E nesse crescimento, eu queria chegar na gerência de recursos humanos. Então, quando eu chegava nas entrevistas, eu já perguntava, tá, e onde eu posso chegar aqui? E tu já manifestava ali esse teu desejo de... Sempre manifestei. Eu me enxergava como gerente de recursos humanos. Olha só como é que era a minha visão, meu mural dos sonhos, né, mental. Ele era... Eu me enxergava como de terno, preto, como se eu fosse muito grande, eu me via, e atrás de uma mesa, assim, poderosa, sabe? Porque eu buscava o quê com isso? Eu buscava a credibilidade, eu buscava respeito, eu buscava autovalorização, que os outros vissem isso em mim, porque eu não enxergava isso em mim. Então, foi a minha busca a vida inteira. Hoje eu tenho total consciência que a minha busca pela gerência... Eu ia te perguntar, na verdade, essa consciência tu tens hoje. Hoje tu tem a clareza de ver isso, mas na época era o que tu queria, mas até o trabalho que tu faz, o que, né, tem todo esse trabalho de desenvolvimento, tu consegue ter muito claro que o que tu buscava ali, na verdade, não era você, era o do outro para te validar. Exatamente. Hoje eu tenho clareza de tudo isso, por isso que eu tô contando, enxergando como, né, eu vivi, mas como eu enxergo hoje. Sim. E era essa busca por reconhecimento. Eu queria que me reconhecesse, que me vissem, eu venci na vida. E eu queria provar para as pessoas que eu conseguia. Só que, na realidade, hoje eu sei que não queria provar para ninguém, era para mim mesma, né? Então, eu usei muito a raiva como meu combustível e eu tive que vir a trabalhar ela depois de um tempo. Mas, enfim, eu fui crescendo na área de recursos humanos. Eu sempre trabalhei com treinamento, desenvolvimento, educação corporativa. E eu entrei dentro da empresa com também um propósito. Eu queria aprender sobre negócios, eu queria aprender sobre carreiras, porque eu ia me formar em psicologia, então eu ia entender de pessoas. Qual que é o melhor campo de batalha diário para te entender de pessoas? É uma empresa, porque é prática, é na veia. Então eu pensei, eu vou aprender tudo aqui e depois, futuramente, eu vou abrir o meu próprio negócio, eu vou trabalhar para mim. Então eu sempre tive essa ideia, mas a minha ideia era com 50 anos trabalhar para mim. Começou um pouquinho antes. Comecei né? um pouquinho bem antes, né? Então, tu imaginava que quando tu chegasse aos 50, tu ia estar fazendo o que tu faz hoje. E isso aconteceu tudo... Exatamente. Mas tem também tem toda uma vontade, tem toda uma clareza, mas também tem um caminhar de, acho que uma missão, né? Que a gente nasce. A gente percebeu
os sinais, né? Agora tem aquela palavra, aquela frase que está na moda, haverá sinais, né? Mas assim, tem os sinais que o universo vai conspirando, mas a clareza, porque nem todo mundo consegue ter essa clareza do que é esse objetivo, esse foco. Ah, eu quero Exato. chegar nisso. Ajuda Exatamente. muito, né? Mas muitas pessoas não têm. Mas aí assim, o universo, as ocorrências, as experiências, né? Mas precisa estar atento, que eu acho que é uma das coisas que... Bom, enfim, depois a gente fala do trabalho dela. Deixa ela continuar a história dela aqui. A história, que é super, super... Assim, a gente fica muito mergulhado na tua história. A tua história é Sim. muito intensa, né, Ed? Muito. Muito intensa. E a Ed construiu o negócio dela hoje em cima da história dela. Exatamente. O que Mas tu viveu e o que tu aprendeu. Tudo que eu faço tem a ver com a minha história. E todos os perrengues que eu ainda vivo e que eu passo hoje, eu compartilho nas mentorias com as pessoas dizendo, tá aqui, é vida real, Porque isso gente. dá subsídio, inclusive, para o teu trabalho, né? Exato, porque as pessoas me olham hoje e pensam, me perguntam isso, tu sente raiva? Tu fica irritada? Eu falei, sou normal, pelo amor de Deus. Às vezes eu fico com muita raiva. Só que assim, hoje é mais... os episódios são muito mais distantes do que eram antigamente, né? Porque hoje eu me conheço, então eu sei que eu tenho que ter os limites, eu sei até onde eu posso ir, os nãos que eu tenho que dizer, os valores que eu tenho que respeitar. Eu sei onde eu posso estar, onde eu não posso estar. Então, hoje eu sei, dentro desse projeto de vida mapeado, eu tenho exatamente o que acontece comigo. Então, eu volto para ele para entender e estudar sobre mim. Hoje, uma coisa que eu aprendi é estude sobre você. Todos os dias eu estudo sobre mim. Todos os dias. E quando eu tô confusa, eu busco fora ajuda para entender. E às vezes eu falo pro meu marido, preciso fazer terapia. Ou preciso seja, buscar alguém, preciso uma mentora porque que clareie as minhas ideias, porque eu tô muito confusa. autoconhecimento. Autoconhecimento. Mas voltando lá, desculpa, tu ia falar. Voltando lá, então ali você foi e aí tu conseguiu começar o trabalho lá que tu queria e tu te formou em psico. E sempre Isso. focada, vou ficar no mundo empresarial, nesse Isso. mundo ali. O meu sonho era me formar e me tornar gerente de recursos humanos. Tá. Então, eu sempre galguei e eu colocava metas. Tá, agora eu vou atingir X valor. Eu nunca vou esquecer quando eu ganhei 2.500. Eu falava, nossa, pai, ganhei R$2.500. E o pai, uau, minha filha, quanto dinheiro. Eu nunca vou esquecer. E eu falava, agora eu quero 5. Depois, agora eu quero 7. Agora eu quero 10. Eu ia colocando metas. E aí, quando eu chegava e entendia que tal empresa não me dava a oportunidade de crescimento e eu tinha sede de aprender e crescer, porque eu tenho valores de aprendizagem, evolução, eu buscava outra empresa. E daí eu começava a pesquisar. Então, olha só, eu sempre fui de analisar, pesquisar as empresas que tinham essa possibilidade de crescimento e me vinculava com as pessoas, mandava mensagem no LinkedIn, convidando para um café, ou virtual ou presencial, para me conhecer e entender como que era aquela empresa e que eu queria me tornar... eu quero ser gerente de recursos humanos e eu gostei da tua trajetória. Tu pode me contar como é que foi? Então, eu me conectava com as pessoas para as pessoas me contarem como que foi. Muitas nem me respondiam, mas muitas me responderam e viraram minhas amigas. Então, assim, foi assim que eu fui entendendo desse universo e como que eu posso crescer. E aí, quando eu cheguei na área, na gerência de recursos humanos, nossa, atingi o ápice da minha vida, né? O sucesso do mundo. Sou gerente de recursos humanos. Aí, eu tava feliz da vida. Deu 2 anos, eu entrei em crise existencial. Eu comecei a estudar, eu estava fazendo especialização, eu comecei a estudar psicologia positiva e comecei a estudar o quê? Felicidade e engajamento nas organizações. E eu me deparei com os meus valores. E eu estava em sofrimento dentro de uma empresa e eu sempre escutei, olha a crença, né? Como o padrão mental é forte. Eu sempre escutei, tu não pode desistir. Tu é guerreira, ó, a gente cresce desse jeito, com essa força, né? Com esse peso. Tu é guerreira, tu não pode desistir. E eu pensava, não, eu não posso desistir. Não, mas eu tô em sofrimento, eu tava com uma psoríase desse tamanho assim, eu não tô exagerando, alta na minha perna. Que eu tenho a marca até hoje. E eu pensava, não, mas eu não tenho dinheiro, ó, a mente, né? Eu não tenho dinheiro, eu não posso sair dessa empresa. É como se fosse um fracasso, né? Como se fosse um isso fracasso. representasse um fracasso. Exato, B. E aí eu comecei a conversar com a minha professora, que foi uma das minhas mentoras. Eu tive grandes mentoras na minha vida. Graças a Deus, me conectei com excelentes mentoras. E uma delas foi essa minha professora, que foi minha orientadora desse TCC que revolucionou minha vida, que foi estudar psicologia positiva. E aí ela me disse assim, Ediana, tá na hora de mudar. Tu pode mais, tu é muito boa. Vamos olhar para isso. E ela me colocou ali dentro. E eu pedi para ela assim, prof, eu quero que você me oriente, porque eu quero fazer um baita de um trabalho. Eu não quero fazer uma especialização onde eu diga que eu tenho um título. Porque é o que vai acontecer, porque eu tô trabalhando muito. Eu quero que você me cobre.
Porque, né, ela me cobrou até o último dia, todo mundo entregou, eu fui a última a entregar o TCC, mas eu tirei 10. E apresentei no primeiro congresso de Psicologia Positiva. E ali eu entendi que o meu sofrimento eram os meus valores, eu entendi que os meus valores não se adequavam com os da empresa, eles conflitavam, e que esta empresa não tinha culpa nenhuma, eu tinha que mudar. E Aí foi eu ali a pensei, grande virada de chave, então. Aí a grande virada de chave. Só que tu entra em sofrimento, não adianta. Ai, foi tudo lindo, maravilhoso, tu despertou e agora o teu propósito caiu no teu colo. Não, pirei, surtei. E agora o que eu vou fazer? Daí comecei a pirar meu marido, né? Preciso mudar. Santo arco. E aí comecei a falar assim, amor, eu preciso mudar, porque senão eu vou acabar com o nosso casamento. E daí ele, Diana, tu é gerente de recursos humanos, tu sonhou com isso, olha quanto tu tá ganhando hoje, a vida inteira, né, pra chegar lá. E eu falei, não estou feliz. Mas Isso porque não. eu tô vendo, vocês devem estar observando também, a Ed fala disso e se emociona. O que é assim, o que vem ali nessa hora? Vou fazer só uma pausinha aqui e perguntar aqui, né, para não perder essa emoção tão bonita. O que vem nessa hora que faz esse olho aí encher de lágrima, que o meu também já enche de lágrima, da taça Por que tu também? continuou a pergunta? O meu também, tá? Gente. Assim, por isso que eu tô aqui já. Cadê os lencinhos? Tu vê, né? Tu fala disso e depois tu vem aqui e se emociona, né? É que tu tá buscando muita coisa nessa fala. Porque tudo que eu acessei de eu começar a olhar pra trás é uma superação na minha vida. E todas as vezes que eu penso em desistir... É uma superação atrás da outra, né? E todas as vezes que eu penso em desistir, porque se vocês me perguntarem, ainda hoje tu pensa em desistir? Penso quando minha mente surta, eu penso. E eu digo, não quero mais, é muita coisa pra mim, é muita responsabilidade, sabe? Daí meu marido diz, mas tu pode... Mas eu tenho uma coisa que eu preciso mais, que transborda dentro de mim, que diz, tu precisa ajudar, tu precisa fazer. Então, assim, é olhar pra trás e é muita honra por ter conseguido chegar até aqui e por honrar minha mãe, por honrar a vida dela, né? Por honrar meu pai, por honrar quem me deu a vida e dizer assim, eu consegui continuar a vida. Porque teve um marco da minha vida que eu pensei, chega, eu não quero mais sentir essas dores que eu sentia. E eu pensava, eu nunca contei pro meu marido, né? Eu já falei isso no episódio passado. No primeiro lá que nós gravamos. Mas eu nunca falei pra ele. Só que eu pensava. Era muito mais fácil, né? É mais fácil tu acabar com aquilo que te dói e não contar nada pra ninguém. Só que eu pensava de novo, tá, mas e as pessoas que vão ficar? Porque eu senti isso quando a minha mãe fez isso. Então, quando eu tomo a decisão de dizer pra mim assim, eu vou vencer na vida, não foi assim, agora eu vou vencer na vida e tudo vai ficar lindo. Não, foi cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, dói. Mas cada tombo e cada vez que tu te levanta, tu fica mais forte. E tu vai aprendendo uma coisinha pra colocar em prática. E aí tu vai evoluindo. E hoje, pra mim, é lindo de ver isso na vida, porque às vezes do estresse, do caos, da escassez que a gente sente, tu fala assim, tá aqui a solução, tá aqui o aprendizado, eu precisava disso pra mim crescer, né? Então, olhar pra tudo isso, sim, é uma superação. Mas tu consegue ter... Eu fiquei aqui pensando e acho que vou falar. Quantas mulheres que vão assistir esse episódio possivelmente vão se identificar com a tua história. E o quanto isso vai ressoar para elas como, olha só, não é só comigo. Ou, já senti isso. Não importa se o processo traumático, um episódio traumático como teve, né, na tua vida, que aconteceu, mas o quanto tu inspira, porque o teu trabalho é resultado disso, assim. Então, acho que eu devo dizer isso, assim, sabe? A Tassi te conhece mais até do que eu, mas eu, do contato, conheço muito já a Ed, porque tu é muito intensa. Então, assim, pensar... Que bonito que vem essa emoção, né? Porque isso inspira. As pessoas, no sentido, assim, isso traz alento. Porque quantas pessoas, talvez, nesse momento, que quando forem assistir, ou já passaram, ou estão vivenciando um momento assim. Exato. E entender que tu superou, e que tu te tornou a mulher que tu é hoje a partir de episódios muito positivos, muitas referências boas, mas também como é a vida de qualquer ser humano. Exatamente. A diferença é como você olha para isso, o suporte que você tem, a questão de pedir ajuda. Isso. Né? Que o que tu faz hoje, a gente estava aqui antes de gravar, ela me contando, né, de pessoas que ela tá assistindo e tal, que batem na porta que vem, porque sabem que com você vão encontrar essa ajuda, essa mentoria que vai fazer toda a diferença. Então, exatamente. né? Enfim, a gente não combina essas coisas, acaba acontecendo, Ninguém né? segue o script. A gente nunca segue, mas enfim, assim, Eu vou aproveitar o teu gancho. por causa de tudo isso que tu viveu, o cair, levantar, isso resultou no que tu trabalha hoje com mentoria, Sim. principalmente para mulheres? Sim, porque como eu
tem um episódio no Rio de Janeiro que eu tava deitada na cama e que eu chorava e eu dizia pra mim, eu só queria arrancar essa dor de dentro de mim, eu não aguento mais. Sentir aquela ansiedade. Só para contextualizar, no Rio tu já era outra fase, outro trabalho, Sim, isso? no Rio eu já tinha encerrado a carreira de E gerente já de estava recursos trabalhando com humanos. mentoria. Sim, porque De assim, Porto Alegre pro Rio daí. isso, em Porto Alegre eu cheguei na gerência de recursos humanos Uhum. e aí o que eu queria? Eu queria, em paralelo, entender como que era viver esse universo de desenvolver pessoas. Então, de noite eu comecei a atuar, né? Eu trabalhava já com processos de desenvolvimento naquela época, que era desenvolvimento profissional. Eram mentorias. Uhum. Então, eu fiquei 1 ano trabalhando. Então, a EGDH nasceu há 8 anos, só que, na realidade, 1 ano antes eu já trabalhava com isso. Só não tinha o nome da EGDH. Então, eu já me experienciava. Quando saímos de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, nessa mudança, foi devido ao estilo de vida que nós buscávamos para... E também tu tinha muita clareza, tu e teu marido tinham muita clareza de qual era o estilo de vida que vocês queriam, né? Muito. Tu é muito Total. focada. Que mulher focada, gente. Nossa. É um casal focado. Nossa. Isso faz toda a diferença, né? É. Impressionante. Isso se hein? reflete tudo no teu trabalho. Tudo. Nossa. Tudo. Eu vivo ensinando aquilo que a gente vive. A congruência. Exatamente. Então, sim, reflete total. Quando a gente fez essa mudança para o Rio de Janeiro, e chegando lá, eu comecei a me deparar com essas dores e eu me questionava, a síndrome da impostora. Eu te passei muito por isso. Como que eu vou ensinar mulheres se eu sinto essas dores ainda? Eu acreditava, olha, sendo psicóloga, tendo todas as especializações, por isso que eu digo, não são só títulos, tu precisa vivenciar, tu precisa sentir, tu precisa passar pelos Experienciar. processos, Ah. porque a prática é o dia a dia, é lidar com o que acontece contigo internamente. E quando isso aconteceu, eu falei para uma mentora minha, mas quem sou eu para ensinar as pessoas? Se eu tô sofrendo desse jeito, eu não tô de bem comigo mesma, que era a dor que eu tinha, eu queria ficar de bem comigo mesma. Que foi o primeiro serviço que eu montei, ensinando mulheres a ficarem de bem consigo mesmas. Então, ela me disse assim, Ediana, tu tá passando por tudo isso, não tá? Tu não tá aprendendo a lidar com tudo isso? E eu falei assim, então, tu não é uma impostora, tu tá ensinando a verdade. E aquilo ali virou uma chave na minha vida pra te ver o quanto é importante tu ter alguém pra te direcionar, pra te escutar quando tu tá no caos, né? E eu comecei a, além de ensinar e levar o meu método, eu comecei a contar pra elas. Olha só, isso acontece comigo. Ai, elas começaram a gostar. Nossa, Ed, acontece contigo? Não, mentira, que tu sente isso? E eu falei, sim, eu sinto. Então, a metodologia que eu criei, hoje ela vem se lapidando, eu venho mudando, modelando, né? Não mudando, melhorando ela. É melhoria contínua, mas ela nasceu da minha história em busca de reconexão, de aprender a me valorizar, de saber meus limites, de enfraquecer minhas crenças, de ficar de bem comigo mesma. Você sabe, a gente já apresentou o currículo da Ed, ela trabalha com mentoria para mulheres, assim. Então, eu fiquei aqui pensando, quando tu começa, vem lá a pessoa que tu está atendendo, tua cliente, quando tu começa a conversar com ela, assim, o que é a primeira coisa para tu começar esse processo todo, que é um trabalho lindo que ela faz, né? Muito completo, muito complexo, inclusive. O que é a primeira, assim, nesse primeiro bate-papo, assim, o que tu busca e por quê? Porque a partir da tua experiência tu tem muita clareza, né? O que tu busca, assim, quando tu vai lá e senta primeiro, conversa com ela, assim, o que tu extrai dela e o que tu observa que vem logo à tona, assim, que ela tá buscando ajuda por algum motivo, né? Sim. Mas o que te chama muita atenção? Eu faço um mapeamento. E dentro do mapeamento que eu faço, eu tenho uma escuta. E nessa escuta, eu vou mapeando exatamente o que tu tá sentindo, qual é teu objetivo. Daí, a pessoa traz o objetivo racional. Quero mudar de carreira, tô me sentindo perdida. Ela te busca já com uma meta, né? Com uma assim. meta, Mas sim. ela chega confusa. Estou exausta, estou em sofrimento pessoal e profissional, tô cansada, quero fazer uma transição de carreira, já fiz alguns cursos, mas não sei os passos que tenho que dar. Então, ela traz... A maior parte das mulheres me procuram falando de suas carreiras. Quero fazer uma transição de carreira. Quando chegam até mim e eu começo a mapear, elas têm ansiedade, escassez, são sombras que eu chamo, né? São emoções que vêm muito forte através dessas sombras. Então, ansiedade, escassez, síndrome da impostora, né? Que eu não me sinto boa o suficiente, eu não sei o suficiente, eu tenho que aprender mais. Medo do julgamento, medo da crítica, né? Que é a mesma coisa. Que mais?
impaciência, porque elas querem que aconteça rápido. Resultado imediato, né? Resultado imediato. Então, elas entram num conflito existencial e se sentem perdidas. E aí, o que acontece? A maior parte, elas estão sobrecarregadas porque elas não sabem seus limites, elas não se dão valor, elas não estão se valorizando, porque elas estão trabalhando, sem se dar limite, sem se olhar. Aí, o que acontece com a mulher? Ela começa a se enxergar como feia, tô ficando velha, ela não tá em paz, e daí ela começa a entrar na ansiedade. Então, tudo isso é o que tem por trás das dores que elas me trazem de suas carreiras. Algumas buscam relacionamento também. E aproveitando o que tu tá falando, né, que geralmente é transição de carreira, o que tá acontecendo, né, assim, é um assunto recorrente também, aqui a gente tem muitos relatos, né, que já passaram aqui pelo Olha Ela. O que está motivando essa transição de carreira que tem tanta mulher querer, ou não vou generalizar, tem muitos homens também. A gente, antes de começar a gravar, estava falando aqui de transições que estão repercutindo até hoje. Pessoas, inclusive, muito famosas que transitaram né, que fizeram mudança. O que está acontecendo ali? Que ela está numa carreira e, de repente, ela diz, não quero mais, eu preciso fazer uma transição. O que tu identifica, assim? Que elas estão em busca delas mesmas. Tá desconectado. Elas estão desconectadas. Aí eu vou usar a palavra, né, que eu gosto muito, que é a essência. E o que é a essência? É o meu eu interno. Quando eu chego num patamar de vida que eu tenho mais condições financeiras, algumas já estão casadas, elas têm suas relações, né? Então, num trabalho que elas estão... não que elas não estejam usando seus talentos, porém, elas ainda não conseguem enxergar de que forma os propósitos estão colocados ali. E quando elas se perdem, elas se desconectam. E aí, quando eu me desconecto da minha essência, eu me desconecto da minha verdade. Essa desconexão gera uma desconexão do meu eu. Então, da minha identidade. Isso enfraquece a minha identidade. Enfraquecendo a minha identidade, naturalmente, ansiedade, baixa autoestima, baixa autoconfiança, baixa autovalorização, desrespeito comigo mesma. E eu entro em crise de identidade, crise existencial. Batata, é isso que acontece com o ser humano. Na grande maioria, 99,9%. Então, quando elas começam a olhar para isso, elas falam, opa, eu não sei como voltar. Eu não sei como fazer esse resgate, essa reconexão. Então, tá, vamos começar a olhar para isso, para aquilo que é essencial para tua vida. Por isso que, hoje em dia, eu sempre falei, desde o início que eu comecei a minha carreira, que a carreira tem que fazer parte do estilo de vida. Nós não aprendemos isso. Nós aprendemos... Tem que estar alinhado, né? Exatamente. Tem que estar alinhado. Nós aprendemos o quê? Que a gente tem que estudar, e a gente escolhe lá com 17 anos, sem saber nem quem nós somos, sem saber nada da vida. E aí, vamos para a faculdade, numa ansiedade, pensando, vou ter que viver a vida inteira agora nessa carreira fazendo isso. Se eu pensar em desistir, é feio. Imagina o que vão falar de mim, que eu sou uma fracassada. Então, tu continua, né? Depois, tu tem que fazer o quê? Tu casa, tu tem filhos. Conforme manda o figurino aí, né, das crenças sociais e familiares. O grande problema é que muitas ainda estão vinculadas a essas crenças e quando se permitem mudar, elas não estão fortes o suficiente internamente, com uma identidade forte, se enxergando nessa fortaleza, que qualquer um que venha, seja marido, seja mãe, seja pai, seja amigo, chefe, e que questione, ela se sente perdida. Porque ela não está segura. Ela não está segura. Ela não está segura naquilo que ela está escolhendo. O coração dela diz, mas ela não se sente por N razões segura. Exatamente. Interessante por isso né? a infelicidade hoje, entende? Por isso o grau de ansiedade hoje das mulheres. Não só das mulheres, né? Porque os homens também, só que a mulher, ela é muito mais emoção, com o feminino muito mais aguçado, mas é isso que acontece. E quando elas te procuram para transição de carreira, tu consegue mostrar para elas que tem muita coisa antes de fazer uma transição de carreira? Sim. O que eu faço? Eu mapeio elas, mostro para elas o que está acontecendo com elas, pergunto, tá fazendo sentido? Porque tem um encontro individual comigo. Então, nesse encontro individual, aí, nesse mapeamento, eu já faço um alinhamento, a gente entra nos campos, a gente vai trabalhando, se sentindo. Meu Deus, Ed, eu nunca pensei que fosse dessa forma. Então, eu falo, então, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar isso aqui para te chegar naquele objetivo. Porque só olhando para aquele objetivo racionalmente, que é a tua carreira, tu tá entendendo que tu não tá conseguindo avançar? Por que tu acha que tu não consegue avançar? Então, se mapeia antes. Valores, crenças, pontos positivos, as fortalezas, né? Fraquezas, tu vai olhando para a sombra, para a luz, tu vai fazendo um mapeamento geral dela, só que eu gosto muito de olhar para
as lealdades sistêmicas, que é a parte da psicologia sistêmica. Então, que se fala também nas constelações. Por quê? Porque o que vem lá de trás vem na raiz. O histórico familiar, né? O histórico familiar. Então, se vocês me perguntarem assim, Edi, o que acontece contigo até hoje? Eu sinto escassez até hoje. Eu comentei com a Tassi. Eu sinto escassez até hoje. Se eu vou pra casa do meu pai e eu fico muito tempo, parece que eu sou uma miserável e que me falta dinheiro. Só que o problema não é a falta de dinheiro, é a falta que vem lá de trás, que eu carrego uma vida inteira. Aí vocês podem me dizer, ô Edi, mas são 18 anos, pelo amor de Deus, né? Vira a página. Fala pra tua mente, pro teu inconsciente, pra tuas emoções isso, pra te ver se é fácil assim. E eu me trabalho há 18 anos, imagina se eu não me trabalhasse, como é que ia ser? Eu não ia ser quem eu sou e estar onde eu estou. Então, como tá mapeado dentro do meu projeto de vida, eu sei que aquilo ali vai vir e vai vir forte, eu vou entrar em crise, só que eu vou saber lidar, eu sei as ferramentas que eu vou lidar, de que forma que eu vou voltar pro meu lugar, porque eu tô oscilando aonde? Na minha menina, não na minha mulher. Entendeu? Eu tô lá na menina, no sofrimento. Sim. Tenho que tomar minha mulher com consciência, trazer racionalidade para poder olhar para isso. Então, as mulheres trazem muito isso. E dentro das mentorias, a gente detecta isso. Então, o mais legal é porque elas conseguem voltar pro seu lugar de força. Eu sempre digo, o problema não é tu sair do teu lugar de força. O problema é tu não saber voltar. Se tu sabe voltar, minha filha, tu venceu na vida, eu brinco. E tu fala a questão da questão da escassez. Isso, e a gente, né, ouve na conversa aqui também, traz muito essa questão financeira das empreendedoras que muitas vezes estão ali, tem um negócio, elas gostam, mas continua a escassez porque ou não vende a quantidade suficiente, tem dificuldade de se posicionar. Isso aparece muito, a questão da escassez, eu vou te falar, usar a escassez e também a questão financeira, né? A abundância, vamos trazer isso. Isso aparece muito nas mentorias para ti. Isso é uma coisa recorrente entre as mulheres? Sim. Muito recorrente. Independente do histórico familiar. Independente. Por quê? Porque tu pode ter condições financeiras muito favoráveis, abundância financeira, e mesmo assim ter muita escassez. E tu pode também ter uma condição financeira que não é favorável, a escassez está dentro de ti. Porque a escassez, ela não é financeira, a escassez são faltas. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tava conversando com uma mentorada e ela tava me dizendo, Edi, eu não sei por que eu engordo e emagreço. E aí, nós começamos a fazer uma análise. Eu falei, vamos olhar pro teu histórico familiar? Começamos a olhar pro histórico familiar e ela notou que todas as vezes que ela fica ansiosa e ela sobe de patamar na vida financeiro, profissional, ela engorda porque ela descuida dela. Olha para onde que ela volta? Uma lealdade sistêmica pro sofrimento, dizendo, eu não posso ser diferente de vocês, pai, mãe, sistema. Eu não posso ser melhor que vocês. E na realidade, ela não vai ser melhor. Só que a cabeça não entende isso. Por quê? Porque o padrão mental é aquele. Então, ela tem que trabalhar olhando para isso. Por isso que não é tão simples tu falar assim, eu quero emagrecer, então agora eu vou botar foco, vou começar a correr para academia e vou me alimentar bem. Esse é um passo. Agora, a parte mental, ela é mais importante, é emocional. Por quê? Porque é a mente que vai comandar tuas emoções. Sim. Eu tenho clientes que emagreceram 23 quilos, tá? Um cliente, um homem, eu não sei exatamente se foi 1 mês e meio, 2, mas foi por aí. Ele emagreceu 23 quilos. Quando ele chegava pra mim, eu falava, mas como assim? E o rosto mais magro, né? E ele disse, Ediana, eu me foquei. E ele me procurou pra fazer o quê? Estudar pra concurso. O que nós detectamos na mentoria? Que ele era leal ao pai e à mãe, que eram concursados, então ele estudava para concurso, ele odiava estudar para concurso. Imagina. Ele procrastinava aquilo, mas ele achava que ele precisava continuar até. Só que tudo que ele fazia não tava estudar para concurso dentro. Aí eu comecei a olhar para ele, eu lembro que a gente chegou no 5º encontro e eu falei para ele assim, ó, leva isso para casa para conversar com a tua esposa e com a tua mãe. E ele o quê? Tu gosta de medicina. E ele fez assim pra mim, como assim? Eu tenho 40 e poucos anos, eu não me lembro exatamente quantos anos ele tinha. 40 e poucos anos, ele começou, desde o início do nosso processo, a focar na alimentação, na reeducação mental, porque ele começou a fazer exercício todos os dias, musculação e bike, começou a andar de bicicleta na rua. Ele levava marmita nos restaurantes. Tem noção disso? Eu não acreditei que um homem levaria marmita nos restaurantes, mas ele levava marmita. Depois disso, ele começou a emagrecer, ele começou a ficar de bem com ele mesmo, né? Começou a se sentir bonito, começou a fazer um resgate. Daqui a pouco, a gente começou a olhar para a vocação dele. E eu falei, tu já parou para analisar que tu cuida da tua alimentação? Ele sabia tudo sobre alimentos, sobre a parte de medicina integrativa inteligente. Ele começou a estudar.
Então, começamos a entender que ele não queria saber do direito. Ele nunca quis, mas por uma lealdade inconsciente, Ele seguia ali. ele estava preso ali. E aí ele se sentia incompetente, fracassado, procrastinador. Olha tudo que vinha para ele. Porque ele não passava nesse concurso. Ele não estudava para esse concurso. Depois que ele fez a mentoria, ele casou, ele teve uma filha, ele fez medicina. Ele fez medicina? Ele fez medicina, Nossa. ele estava prestando concurso na época. E... Ele já era formado em direito. Sim, ele já é ex-dono de empresa, já tinha vendido empresas, já estava advogando depois. Várias coisas, assim, uma carreira sólida, sabe? Então, assim, ele mudou muito. E outra cliente que emagreceu quase 20 quilos, eu não sei se foi mais de 20 quilos também, agora não sei como é que tá, mas que ela emagreceu muito, ela me procurou pra fazer o quê? Ela queria chegar na gerência de recursos humanos. Igual, muito parecido com a minha história. Com a tua trajetória. Ela queria chegar na gerência de recursos humanos. Então, fui acompanhando ela cresceu, mudou de cidade, mudou de estado, enfim. E ela chegou lá onde ela desejava. Não na gerência, estava na coordenação. Só que ela disse, Ed, mas eu quero um pouco mais. Eu quero também começar a trabalhar que nem você. Quero ajudar mulheres, eu tô vendo. E ela engordava. Eu falei assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Antes de olhar pra tua carreira, eu preciso que tu olhe pra ti. Tu tá te olhando como é que tu está. E ela disse, pois é, Ed, eu não como e eu estou engordando muito. E eu falei, isso aí são os pesos que tu tá carregando. E nós começamos a fazer todo o mapeamento dela. E no mapeamento dela, ela carregava coisas da mãe, do irmão, do avô. Assim, ó, era a família inteira. Hoje, ela emagreceu quase esses 20 quilos. Ela mudou de relacionamento. Bom, a vida dela deu um up, assim. E o que era? Era a carreira o problema? O problema nunca foi a carreira. Hoje ela tá mais feliz ensinando cada vez mais as pessoas aquilo que ela aprendeu. Mas então o foco nunca é a carreira, o foco nunca é o dinheiro. A escassez, ela não é o dinheiro. O foco está na escassez mental que está vinculada aos padrões mentais que nós aprendemos lá atrás e que vem do nosso sistema. Então seria assim mais ou menos uma questão mais emocional, porque eu fiquei aqui pensando, te ouvindo, quando a gente fala no âmbito das empresas, né, das organizações, a gente costuma dizer assim, quando você vai buscar uma pessoa, né, um profissional, o que a gente fala? A gente diz assim, ele precisa ter algumas competências básicas na parte humana, porque as competências técnicas, né, as habilidades técnicas, a gente desenvolve se ele não tiver. Exato. Todas Tá as vezes de hoje, né? Hoje todas as vezes que eu fui montar a equipe, assim, né, buscar pessoas para trabalharem comigo e sempre assessorada nesse sentido, deu certo. Porque depois a gente desenvolveu as competências. E todas as vezes que a gente não encontrou essas habilidades, essas competências humanas, assim, essas questões necessárias, não deu certo. Exatamente. Então, o que tá vindo, né? Tem uma questão que é técnica e tal, mas tudo passa, primeiro, pelo mental, pelo emocional, para dar certo. Então, não adianta você ser ser muito bom tecnicamente numa coisa se você não tem, né? Não que você tem que ter uma perfeição, não é isso. Mas você ter a consciência de que você precisa trabalhar aquela questão. E passa de novo por onde está, que a gente tem conversado aqui em tantos episódios. O autoconhecimento, né? A partir do momento que alguém chega para você e vai pedir o teu trabalho, né? E se torna tua cliente, ela já tomou consciência a partir de um processo dela que ela tá precisando ser. Ela sabe o que ela quer. Ou ela quer mudar de carreira, ou ela tá querendo melhorar alguma coisa da vida dela. Se ela tomou consciência, ali já existe um caminho de autoconhecimento, dela saber onde que ela quer chegar. Então, acho relevante, assim, fazer esse comentário, porque me passou um filme, assim, na cabeça, o quanto isso é recorrente, né? E se repete. E não importa. Isso, homens e mulheres, sempre a mesma coisa. Se vocês forem pesquisar, né, no mundo organizacional, né, no mundo das corporações, é isso que acontece. Às vezes você olha lá uma pessoa super bem sucedida, mas ela tem uma inteligência, que aí quando eu me lembro quando surgiu, eu tô aqui, tá vindo filmes na minha cabeça, a inteligência emocional, né? Quando veio isso à tona, lá nos anos 90, final dos anos 90, acho que foi. Meu Deus, e por quê? Por que às vezes aquela pessoa tu fala, nossa, olha a trajetória? Porque aquela pessoa é provida de uma inteligência emocional acima da média. Mas por quê? Porque, né? Ela nasceu assim? Não. É o processo evolutivo dela, né? É o processo evolutivo. Acredito que tu observe muito isso. Observa, né? Nos teus atendimentos, né? Muito. Porque, assim, eu preciso lidar comigo. Eu preciso ter a maturidade emocional de ter o discernimento de olhar para mim e falar... Que momento é esse na minha vida? Eu só vou saber se eu tenho que mudar. Eu falei que em 2025 vão ter novas coisas acontecendo. Por quê? Porque eu venho evoluindo e cada vez que tu vem evoluindo, tu entende que tu tem que lapidar as coisas. Então, hoje em dia, as empresas ainda
está mudando, mas ainda o mercado está desse jeito. Eles contratam pessoas ainda pela técnica, sabendo que elas vão ser demitidas devido às competências comportamentais. Às vezes por uma necessidade, mas eu acho que as grandes corporações, assim, né, elas têm essa consciência de que se elas não tiverem essas habilidades, não vai dar certo. Então, às vezes, por uma questão até de escassez do mercado, algumas áreas. Mas o foco tem que estar nas habilidades né, comportamentais e tal, porque as habilidades técnicas você tem um tempo para desenvolver e não é difícil. Exato. É totalmente possível. Agora, algumas questões assim, emocionais, as características, né, o perfil, ou a pessoa tem ou ela não tem, né? Então, uma coisa tem que estar alinhado com a outra para dar certo. E isso não só dentro de uma empresa, isso é a nossa vida. Aquilo que você faz, né, o trabalho que você executa tem que estar alinhado. A gente falava antes de gravar aqui, eu não posso ficar presa, assim, eu não consigo ficar 8 horas sentada numa cadeira fazendo a mesma coisa. Não consigo desde sempre. Sempre fiz várias coisas, tenho esse dinamismo, é meu. E quando eu respeito isso, tá tudo certo. E quando eu não respeito isso, sempre deu tudo errado. O meu marido me pergunta às vezes, o que tu fez que tu ficou lá trancada a tarde inteira naquele escritório hoje, que tu não tinha atendimento, né? Tu não tinha mentoria. E eu falo, eu estava estudando. Sim. Eu me alimento disso. Sim. E pra mim, se tu quer me dar uma coisa boa, é eu fazer aquilo que eu gosto. Fazer aquilo que eu gosto é estudar sobre aquilo que me alimenta e que eu posso compartilhar depois. Claro. E que eu posso levar para as mentorias. É o teu trabalho, né? E o teu trabalho te dá muito prazer. Então, aquilo ali é o sustento, digamos, técnico do teu trabalho, né? Eu diria, B, que não é nem só o sustento técnico do meu trabalho. Para mim, ele é meu sustento emocional. Eu ia falar técnico, mas é muito mais do que isso, e né? emocional. Porque para mim, hoje em dia, a nossa empresa, ela tá vinculada da maneira que eu penso que é o quê? É espiritualidade, que é essa reconexão que eu tenho com a minha essência, com os meus valores, com a minha verdade, o meu mental, o meu emocional. E aí chega na empresa material. Eu só consigo ajudar da maneira que eu consigo ter esse olhar para as pessoas, da maneira que eu consigo ser estratégica, porque eu me desenvolvo. Então, quando eu falo estudar, nem é só estudar sobre coisas que eu vá levar para a empresa, mas é sobre mim também. Começa por ti, né? Começa por ti. Exatamente. Congruência. A gente ouviu falar isso num dos episódios aí, e se tu não vive o que tu prega, como que tu vende? Exatamente. Né? As tuas mentorias, elas duram quanto tempo? Como funciona? Porque esse processo é longo. Todo esse processo que tu descreveu aí é um processo que acontece dentro da tua mentoria. Sim. 5 meses. Então, 5 meses nós temos encontros quinzenais com suporte individualizado. E é onde nós criamos projetos de vida. Então, os projetos de vida nada mais são do que tu é teu projeto de vida, tu é teu projeto de vida, eu sou meu projeto de vida. Só que as pessoas, elas não entendem isso. E quando elas passam a entender que se elas vincularem todas as missões vinculadas a propósitos, né? Porque a gente fala de missões de vida. O que é uma missão de vida? Missão de vida é o que eu vim pra cá pra mim viver. Eu não caí de paraquedas com a minha família. Eu vim pra essa família pra mim aprender e evoluir através deles e eles através de mim. Qual que é o meu papel aqui? Aí vai entrar sentimentos, pensamentos, vão entrar as crenças, vai entrar um monte de coisas, os valores. Daí eu tenho que olhar pra minha identidade. O que é minha identidade? Meu DNA, quem eu sou. Então eu tenho que fazer o quê? Me relacionar comigo, aprender a me relacionar comigo, aprender a me relacionar com a minha família, aprender a me relacionar no meu trabalho para que eu venda soluções e eu tenha prosperidade financeira, abundância financeira. Então, eu tenho que entender que eu tenho que fazer uma integração dessas missões. Por isso que as pessoas, elas confundem um pouco, porque é muita coisa que elas precisam aprender. Por isso que eu criei um projeto de vida. Porque aí eu vou ensinando, vou mostrando o que compõe ela, do que ela é composta, o que ela tem que tomar atenção, alerta vermelho. Por quê? Porque isso aqui vai aparecer na tua vida. Não é assim, eu fiz a mentoria e nunca mais vai aparecer. Não, vai aparecer na tua vida inteira. Principalmente, eu não falei da escassez? Eu vou trabalhar a vida inteira escassez, gente. É assim. Eu vou ter que lidar com isso. Eu gosto de uma frase que uma vez me impactou até hoje. Orai e vigiai. Eu quero traduzir ela no sentido, né? Pedir e tal, e vigiar o tempo todo, se observar o tempo todo. E essas coisas nos acompanham. Porque não tem, assim, você vai chegar, vai fazer a mentoria, pronto, fez a mentoria com a Ed, pronto, 5 meses, resolveu tudo, e agora vai ser tudo ótimo. Não, muito pelo contrário, até porque vai tomar muito mais consciência das limitações, dos desafios, daquilo que a gente não gosta. Todo mundo tem o seu lado que gosta e tem o seu lado. Vai dar uma mexida lá onde tá, a gente botou embaixo do tapete. Vai mexer. Eu acredito que as pessoas, a gente também tem que parar
né, tem idealização, hoje o digital tem tanto, vendo a solução disso. Não é assim, isso passa por você. É um suporte incrível, mas assim, tem uma parte que é tua e vai ser para sempre. Exatamente. São os teus desafios, nós estamos aqui para nos desenvolver, a nossa passagem nesse planeta. Eu vejo assim, é para nos desenvolvermos. Isso. E alguns o desafio é nesse aspecto, o outro é na comunicação, o outro é na consistência, o outro é na perseverança, o outro é não sei o quê. Cada um tem o seu, né? Cada individual. um tem o seu. E o mais legal dentro E das não mentorias... para nunca. E o mais bacana é que quando tu olha para uma pessoa, por mais que seja um grupo, tu vai olhar para ela como um ser individual. Então, tu mapeia a pessoa. E ela vai compartilhando dentro do grupo o que vem acontecendo com ela, os resultados, o que ela tá aplicando, o que ela não tá aplicando, as outras também. E elas vão entendendo que, opa, eu tenho condições de melhorar a minha vida. Não, mas para aí, eu resgatei minha autoconfiança, me sinto melhor. E aí elas vão olhar para onde? Para esta carreira. Então elas vão dizer, Ed, eu tenho agora uma mentorada que tá em mentoria em grupo comigo, e eu fiz uma consultoria. E essa consultoria foi gratuita de 30 minutos com ela. E ela pegou e aplicou aquilo que eu passei para ela. E aí ela tava recebendo, né, 3 mil reais no negócio dela, do marido dela. E ela fez um curso e botou a cara no mundo para trabalhar com consultoria. Ela bateu meta mês passado, primeira vez, ela bateu 10 mil. Este mês ela disse... Eu imagino a alegria dela. Não, né? ela tá numa felicidade que ela não Nossa. acredita. E ela falou, esse mês eu não tinha fechado nenhum contrato. E ela voltou pra mentoria, nós fizemos ajustes e eu falei, é o teu posicionamento. Por quê? Autovalorização, respeita quem você é, venda e olhe entendendo que o que tu tá entregando tem congruência, você estuda para isso, você é boa nisso, não fique te comparando ao mercado. Ela foi, enviou e ela fechou um contrato de 6 mil. Ela disse, Ed, é posicionamento. Eu falei, é posicionamento. Só que quando tu tá no posicionamento, na postura certa, que é essa identidade forte, tu começa a te enxergar com mais credibilidade e te valorizar mais. Por quê? Porque a tua autoestima, ela vai ficar elevada e a tua autoconfiança também. Então, quando tu acredita em ti, tu começa a vibrar desta forma. Consequentemente, quando tu vai vender com um posicionamento, com uma postura, onde vocês vão olhar pra mim e falar, opa, eu compro dela. Só que eu posso estar aqui falando, gurias, então, meu trabalho é assim. E aí, vocês vão olhar pra mim e vão falar, olha só que pena, coitadinha, ela é tão envergonhada, Nem ela né? acredita Nem no ela trabalho acredita dela. nela. Então, postura e posicionamento é tudo com congruência, respeitando a sua identidade, os seus valores. Então, se tu sabe de onde é que tu vem, tu sabe o que embasa as tuas raízes, esses valores fortes e as crenças que te fortalecem, tu vai pra tua vida, vai na tua jornada, no teu tempo, mas tu vai. Nossa. Tu contou uma história de uma mentorada que fez em grupo e voltou agora para o individual. Ela vem diferente para ti. Total. E foi um trabalho que tu fez com ela. Sim. Geralmente, as mentoradas que vêm de grupos, elas vêm muito mais fortes e elas já vêm para um próximo nível. Elas já estão empreendendo, elas estão fazendo uma transição de carreira, elas só vêm fazer lapidações pessoais e elas querem estratégias de crescimento. E tu personaliza mais ainda. Ela veio para uma mentoria individual, então ela é customizada. Depende como que eu vou customizar para ela, a gente vai olhar para ela e montando esse projeto, ou ela já está com o projeto de vida dela, e eu vou olhar e vou reavaliar ele de como ela está caminhando e para onde precisamos olhar com mais foco. Então, a gente analisa, bom, aqui tá tudo bem, esse pilar de vida tá ok, vamos olhar o que tá interferindo, para onde que eu vou, gurias? Para a raiz. Uma coisa que eu sou muito boa e que eu faço muito bem é mapear e analisar até chegar na raiz. Chegou na raiz, a tua vida toda vai ser embasada naquilo. O que é a raiz que eu falo? É uma crença central que te limita e que mexe diretamente com algo que foi vinculado ao teu sistema, à tua família. E aquilo ali, ela vai se repetir. Ou tu trabalha demais e projeta, trabalhando, querendo mostrar que nem eu queria mostrar que eu queria ser reconhecida, venci na vida, né? Então, eu fazia muito, com muito peso. Ou tu começa a repetir. Relacionamentos abusivos. Tu vai namorar alguém que no começo é tudo maravilhoso, depois o cara começa a te trair. E assim vai, tá? Ou tu vai num emprego, tu começa super bem, daqui a pouco aquele chefe é super abusivo. Então, são repetições. Se tu não encontra isso aqui, por mais que num determinado momento tu comece a caminhar, tu vai travar de novo. E aquilo vai te paralisar até que tu entenda que é ali que precisa ser trabalhado, porque a tua vida só vai ser próspera e abundante e tu só vai realmente se dar valor se tu lidar com aquilo ali. Tem pessoas que não querem lidar e tá tudo bem, só que vão viver a vida inteira
reclamando da vida e dizendo que o problema são os outros. É uma escolha, né? Autorresponsabilidade, né? É uma escolha. É uma escolha. E aí, te ouvindo, Ed, assim, com tantas mulheres, né, que vão nos assistir e que vão dizer, que fácil, ela fala isso, mas eu não consigo, mas não, mas isso para mim não dá, porque tem muito, né? Assim, Sim. como tá muitas querendo olhar, muitas estão com muita dificuldade. O que tu diria para essas mulheres, assim, para que elas façam esse, não sei, pelo menos esse primeiro movimento, assim, de sair, né, de achar que não é possível, porque eu vejo, assim, às vezes me comove, assim, uma desmotivação. Eu sei que não é fácil. O que a gente está falando que não significa que está tudo bem o tempo todo, muito pelo contrário. Mas o que tu diria, né? Porque às vezes é uma mulher que tem um produto muito bom, é uma mulher que tem lá, sei lá, ela tem uma loja, não sei o quê, mas ela tá. O que tu diria para que ela, esse primeiro chacoalhão, assim, para ela acordar para a vida, assim, que recado tu daria, né? Com esse tanto de empreendedoras aí que vão nos assistir e que às vezes, e isso eu falo por mim, uma frase pode mudar a tua vida. Para mim já aconteceu muito. Assim, o que tu diria para elas? Essa é a vida que você merece viver? Nossa. Tu entregou um questionamento para ela. Exatamente. E se ela disser não, não é, eu não gostaria de estar aqui, o que tu diria para ela? Então se dê permissão de mudar e busque ajuda. Porque se tu não consegue caminhar sozinha, tu entendeu que essa não é a vida que você quer viver, que tu pode viver uma vida melhor e não tá conseguindo, vou procurar ajuda. Muitas mulheres, a grande maioria hoje, diz assim, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho dinheiro. Só que elas não entendem que se elas mudarem a mentalidade, elas vão aprender a fazer dinheiro. Porque nós fazemos dinheiro através dos nossos talentos, das nossas competências. Só que se eu não me reconheço com a potência que eu sou, como é que eu vou conseguir fazer isso? Não existe. Então as pessoas ainda estão naquela crença de é caro, eu não posso. Ontem, uma pessoa me mandou mensagem e me disse assim: Ed, eu quero muito fazer uma mentoria contigo, mas eu não tenho dinheiro. Ela nem me perguntou quanto é. Ela nem sabe. Ela já se justificou antes. Lá no Instagram. E já se justificou antes, entendeu? Uhum. Então, assim, o que ela tá demonstrando ali? Que ela não quer. Que ela tá se vitimizando. Ela não está pronta ainda. Ela não está pronta. E aí, eu vou dizer uma coisa pra vocês que é bem importante e que dói, tá? A procrastinação, ela vem com a sombra da escassez. A escassez é tão forte que a pessoa procrastina por não merecer uma vida melhor. E esse é o ciclo que ela vai viver se ela não parar e escolher sair disso. E ela precisa se conhecer muito para se dar conta, né? E aí que vem o trabalho de suporte e tal, né? De mentoria, enfim, várias formas. Porque ela precisa se conhecer muito para se dar conta que ali mora, que ali está o X da questão, vamos dizer assim, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu acho que tem um mercado gigante a explorar. Porque a gente é ouvindo empreendedora, né? Eu vejo assim, no bairro que eu moro, são 4 negócios à venda de empreendedoras. Que ou se decepcionaram com o negócio que elas criaram, né? Ou elas estão pensando em mudar de área de novo, porque não era aquilo realmente, e fui na empolgação, né? Então eu vejo, ainda conversando com o pessoal do Sebrae, eu assim, gente, como o empreendedor está sofrendo com isso? Então, são essas pessoas que estão sofrendo mais ainda, eu acho. Né? No quesito, assim, empreender sozinha. E a gente falou, isso não precisa ser sozinho, né? Então, aí, a gente vê. Precisa buscar ajuda. Aonde eu tô errando? O que eu tô fazendo, né? No fundo, não é nem o negócio em si. É a pessoa. Nós trabalhamos hoje com assessorias, né? Nós não trabalhamos só com mentorias. Nós trabalhamos com assessorias, mentorias e consultorias. Então, quando eu sinto que chegou num momento que tem que passar para meu marido e ele tem que entrar no projeto junto, ele vai fazer toda essa análise e também vai dar esse suporte. Então, ele alavanca negócios, ele alavanca também. Ele complementa o teu trabalho. Ele complementa o meu trabalho. Por isso que deu muito certo, casou muito, então eu sinto, aqui eu posso dar suporte, aqui ele pode dar suporte. Hoje nós trabalhamos também, por exemplo, com um comitê de gestão para um cliente, para vários clientes, né? Mas um específico aqui para dar exemplo. E nós nos reunimos de 15 em 15 dias e nós traçamos estratégias de crescimento. Sempre nós vamos olhar para o lado pessoal. Então, o que eu faço? Eu dou suporte pessoal para ele, eu dou suporte pessoal para a esposa dele, porque eles são um casal que fez um projeto de vida e eles vêm vivendo esse projeto de vida. Então, a gente fez toda essa transição de ambos, de antigos lugares para onde eles estão hoje. E o meu marido vai sempre fomentando, né? Fazendo toda a parte analítica, inteligência de mercado. E eu vou organizando toda a parte comportamental, gestão emocional. Por quê? Porque tu cresce muito. E esse crescer muito gera exaustão.
tem cobrança, né? Uhum. Quanto mais tu cresce, mais tem isso. Uhum. Então, foi uma maneira que nós encontramos bom, as pessoas vêm e fazem mentorias, elas não vão ficar em mentorias 5 anos. O que nós podemos fazer? Tem as pessoas que querem ficar porque estão crescendo, né? Mas eu falei, vamos transformar no quê? Então, vamos transformar em assessorias. Então, nós transformamos em assessorias com esse suporte pessoal e profissional e as pessoas têm caminhado dentro de seus projetos de vida que nós ajudamos a criar. Que legal, e possivelmente esse casal, eu tô olhando para cá porque o marido da Ed está aqui nos assistindo na gravação, se inspira em vocês, né? Possivelmente projeto se de inspira vida, no projeto de sim. vida de vocês. Aliás, vocês ninguém inspiram. perguntou o projeto de vida da Ed. Ela falou lá dos cargos que ela queria chegar e hoje tu trabalha com esse propósito. A pessoa te contrata, ou contrata a mentoria para construir um projeto de vida. Qual é o teu projeto de vida? O meu projeto de vida é continuar com a minha sanidade mental, com a minha maturidade mental, me trabalhando. Eu falei pro meu marido assim, eu vivo disso, isso me alimenta, eu amo. Porém, eu tenho planos de começar a profissionalizar cada vez mais e eu quero trabalhar com pessoas que trabalham nessa parte de desenvolvimento. Eu quero fomentar isso, eu quero treinar. Então, eu tenho uma ideia que eu venho trabalhando numa técnica que depois essa técnica vai se transformar em treinamento, numa imersão e também certificação, que tu pode fomentar um processo inteiro, por exemplo, de 5 meses com ela, trabalhando ali com ela. E tu consegue entrar com profundidade. É um dos meus desejos, é um dos meus sonhos. Então, eu vou trabalhar para isso. Para mim, isso já aconteceu. Eu ia te fazer assim, a gente tá quase sendo, eu ia finalizar dizendo isso. Tu tem alguma dúvida que tu vai fazer isso? Não. Eu não tenho. Eu não tenho nenhuma, gente. A Ed é uma potência. E aí, Mas o Tassi, projeto de mais? vida ela não terminou de falar ainda. Deixa eu terminar, então. Ah, tem mais. Eu quero viajar o mundo com meu marido. Eu quero viajar para as praias que eu mais amo, então eu tô sempre no verão, né? Para mim tá muito frio aqui hoje, então eu gosto de ir para lugares. Eu quero continuar trabalhando desta forma, com a liberdade, respeitando os nossos valores e tempo de qualidade em família. Para mim é muito importante. Não abrir mão daquele chimarrãozinho de manhã, de estar com meu marido, de estar com o nosso cachorro, de caminhar na praia. Então, é viver esse estilo de vida que a gente vem trabalhando durante uma vida para usufruir dele. Então, muitas vezes eu me questiono e muitas vezes eu entrei em curto-circuito. Por quê? Porque eu olhava para fora, me comparava com o mercado e via pessoas crescendo. E eu falava, tá, mas a fulana tá crescendo, a fulana, por que eu não? O comparação. E um dia, conversando em terapia, eu falei para minha psicóloga assim, eu não abro mão daquilo que eu conquistei, que eu lutei para conquistar um dia. E isso tá escrito no meu projeto de vida. E ela me perguntou o que é. E eu falei, é esse estilo de vida que eu criei. Ela falou, tá, tua resposta tá aí. Tá aí tua resposta. É por isso que tu falou que tu não quer essa loucura de estar sempre em palestra, sempre. Por quê? Porque a gente vivia de ponte aérea, de um lado pro outro, viajando os dois. Então, o projeto de vida é viver na simplicidade, gurias. Eu acho que as pessoas complicam demais a vida, não tenho certeza, né? É simplificar para viver cada vez melhor e entender que sim, se tem algo que arde no teu peito, que transborda, que te gera um incômodo, busque. Não se apequene, não fique paralisada, sabe? Procure ajuda e acredite mais em si. O meu projeto de vida é acreditar cada dia mais em mim para viver com plenitude, com tranquilidade. Nossa. Preciso falar que tem uma turma abrindo. Não, tem as 2 últimas do ano, né? Exato. Com vagas restritas. Então, depois, no final, a gente bota ali o teu arroba. Isso. Para as pessoas te procurarem. Porque eu acho que todo mundo precisa do projeto de vida. Precisa. E de um mapeamento completo para fazer uma análise sobre como lidar consigo mesmo, né? Porque muitas pessoas vão achar que o problema tá lá fora, quando elas conseguirem olhar que o problema tá ali na frente, elas podem solucionar, elas vão viver muito mais felizes. E aí elas vão entender que anos de vida elas vão conseguir obter de uma forma leve, tranquila, e não mais com o sofrimento do jeito que elas viam. Porque tu pode escolher o caminho do sofrimento ou tu pode escolher o caminho da leveza. Isso é uma escolha. Uau. Eu preciso fazer uma última pergunta. A Ed criou um curso novo aí, que é um tema um pouco polêmico. Eu sei que tu tá lapidando ele ainda, que tu tá pensando... Eu vou pegar ele aqui. Mas, assim, me chama muita atenção porque tu usou uma palavra que é forte, mas não tem só relação... Vou deixar tu falar. Vai deixar falar. Tu achou aí? É que a Ed ainda tá desenhando, mas ela já andou falando Ele tá quase sobre... nos finalmente, tá?
mas ele fala sobre traição. E falando sobre traição, é o resgate, né? São revelações para superar uma traição e tornar-se uma mulher irresistível. Mas eu ainda não defini se esse vai ser o nome ou não. Até estou aberta a sugestões. Como se reconstruir depois de uma traição, como superar a traição e redescobrir seu valor. Por quê? Porque essa reconstrução, ela não é só numa traição. E a traição, quando eu falo, ela não tem a ver só com o casamento. Pode ser de uma amiga, da família, de algum chefe, uma empresa que tu se doou muito e foi demitido. Então, assim, as pessoas, elas não enxergam mais o seu valor quando acontece uma traição. Então, neste curso, elas vão aprender como, com passos simples, eu aplico, mas aí tem que aplicar, vão ter ferramentas, né? Vai ser bem pontual para que elas entendam e resgatem esse alto valor, essa identidade e entendam que, sim, elas têm valor. Porque uma pessoa que se sente traída, ela acha que ela não tem valor. Ela se desvaloriza. E ela já tem uma carência por trás. Então, em breve, nós estaremos aí comercializando. E aí, vem aí com um manual do Eu Também. Olha... Tem mais coisa Tem aí. mais coisa. Temos assunto já para mais uma conversa. Temos. Nossa, Ed, muito obrigada pela tua disponibilidade. Vou sair daqui mais pensativa do que eu já estava. A Como sempre. gente comentou que quem assiste os vídeos completos, que a gente fica muito tempo assim olhando reticente para a pessoa, porque a gente está no nosso mergulho. Claro. E a Ed já faz tempo que eu converso com ela, então eu tô num mergulho aqui direto, tanto que as perguntas que eu nem fiz, todas as perguntas que eu tinha pensado, porque ela foi falando, foi respondendo, enfim, mas a gente vai para dentro, né? Sim. Sim. Vai. Sabe que antes de vir para cá hoje, eu olhei as coisas, respondi algumas coisas ali que eu poderia trazer para cá. E aí depois eu pensei, deixa que o campo vai se formar e vai ser do jeito que tem que ser, né? Não queira controlar o incontrolável, porque a gente tem essa mania de querer controlar as coisas e passa despercebido de tanta coisa boa que tem ali que tu pode conversar, trazer à tona, porque tu fica querendo que seja daquele jeito. Não precisa, né? E às vezes, geralmente, sai de outro jeito e sai ainda melhor. Então, gente, a gente vai estar aqui encerrando, agradecendo, e quero convidar vocês, comentem, compartilhem aqui, tem muito assunto para ser comentado, então fica o convite, né? Comentem, a gente vai deixar divulgado o Instagram da Ed, e assim, é muito importante esse feedback para nós, e aqui a gente trouxe muitos assuntos, não diria polêmicos, mas assim, que as pessoas vão se identificar, né? E a gente gravou o outro em novembro, né? Foi quando a gente começou o podcast. Esse é completamente diferente. Total. Totalmente diferente. A gente trouxe os mesmos assuntos, né? Mas a conversa foi... Exatamente. E sempre vai ser, né? Sempre. Cada vez que a gente se reencontrar vai ser de uma maneira diferente. Muito, muito Nós legal. evoluímos, né? Estamos aqui para evoluir, né? Então é isso, né? Isso. Até o próximo, então, gente. Obrigada, Ed. Tchau, obrigada, Ed. Tchau, Olha pessoal. ela, Foi um prazer. né? Aí, olha ela. Tchau.